Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Isiel e este é o seu canal. O canal EBD em Ação, um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida. Hoje estaremos estudando a 12ª lição, uma lição que vem falando expressamente sobre uma vida exemplar diante de Deus e dos homens, uma lição especialmente para a juventude. E nós estamos estudando neste trimestre a Igreja do Arrebatamento, o padrão dos Tessalonicenses para estes últimos dias, cujo trimestre nós estamos já findando. Foram aulas muito boas, muitas pessoas dando like, recomendando, comentando, dizendo que aprenderam muito e que os subsídios valeram para que elas pudessem ter uma aula mais rica. Então agradeço a você que é um inscrito no canal, você que participa dando like, comentando, e os que estão chegando agora. Nós dispomos de uma playlist com os demais vídeos deste trimestre das lições de jovem. Nos adultos, nas lições dos adultos também, temos uma playlist com as lições dos adultos. Então hoje nós vamos falar exclusivamente sobre esse tema, uma vida exemplar diante de Deus e dos homens. Nesta lição nós temos o primeiro tópico que fala: existe um modelo a ser imitado. É o primeiro tópico da lição. E o primeiro subtópico diz: Cristo é o nosso supremo exemplo. Então, diante de exemplos para uma vida cristã, diante de exemplos para uma liderança cristã, diante de exemplos para a juventude, para a igreja, tanto Paulo como os santos do Antigo Testamento, como os modelos atuais, temos Cristo, que é o supremo exemplo. Todos somos seguidores de Cristo, todos nos espelhamos em Cristo, até porque o escritor aos Hebreus, ele escreve que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa necessidade, mas um quem, como nós, ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. E Cristo, com o seu exemplo de vida ilibada, sem pecado, sem erros, ele se torna um modelo para aqueles que querem ser seus seguidores. Inclusive a palavra cristão significa seguidores de Cristo. E foi em Antioquia pela primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Quer dizer, seguidores de Cristo, que apregoam a Cristo, que vivem por Cristo. E assim, até hoje, nós somos cristãos, seguidores de Cristo, seguir o modelo de Cristo. Um livro muito bom que fala sobre, em seus passos, o que faria Jesus. Então, o Cristo como modelo, a gente pensando o que ele faria nos nossos passos. Será se as atitudes que temos hoje, Cristo fariam elas? Então, nesse primeiro tópico, nós falamos de Cristo como o nosso exemplo supremo. Lucas apresenta Cristo como o homem perfeito, o homem sem erros. Inclusive Lucas, ele escreve o seu evangelho para os gregos, e os gregos buscavam essa perfeição. Os filósofos da Grécia usavam tecidos de linho fino, as vestimentas brancas de linho fino, significando a pureza. Então eles estavam sempre buscando a pureza, algo para purificar sua alma, algo correto, algo justo. Então Lucas é como se ele estivesse dizendo: Cristo é esse homem justo, Cristo é o homem perfeito, Cristo é o homem a ser seguido. Então Cristo é o nosso exemplo supremo. No segundo subtópico, a lição coloca: os heróis da fé devem ser nosso modelo. Os heróis da fé que seguiram a Cristo, eles vêm como nosso modelo. Nós vemos tantos heróis da fé que rejeitaram as questões mundanas, as ofertas mundanas, os manjares mundanos, viveram uma vida totalmente de sofrimento, mas almejando uma vida por vir, totalmente sem esse sofrimento, com a ausência de sofrimento, mas sim a alegria, o gozo e a paz em Cristo. Então os heróis da fé, nós poderíamos elencar diversos deles aqui, que tiveram atitudes boas, tiveram obras boas, que tiveram uma fé arraigada em Cristo, e nós poderíamos falar deles como exemplo para cada um de nós. Mas aqui a lição está colocando que os heróis da fé, de uma forma geral, por conseguir
e até o final da sua carreira, eles por si só são exemplos para a nossa vida. Então vamos ler a Bíblia, que eles são exemplos para a juventude de hoje. Os jovens de hoje precisam de exemplos, de espelho, de pastores, de líderes, que eles possam espelhar e dizer: eu quero uma vida dessa, consagrada a Deus, uma vida pura, totalmente dedicada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os jovens, vamos procurar este modelo que temos na atualidade, homens de Deus que podem ser nosso exemplo e nos instruir e nos ensinar muito com a sua vida pautada no Evangelho de Cristo. No terceiro subtópico, ele diz assim: ainda existem líderes inspiradores. Nós poderíamos pegar dois jovens que foram fundadores das Assembleias de Deus, como Daniel Berg e Gunnar Wingre, foram pastores muito cedo, mas mesmo sendo jovens, tinham uma missão em comum. Além do Evangelho, de ter uma vida ilibada, de seguir a Deus e fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nas convenções gerais, diversos obreiros foram ordenados a pastores ainda na sua juventude, porque tinham uma missão a ser cumprida e, em detrimento a isso, eles levavam uma vida de exemplo e, por ser jovens, com responsabilidade, com uma vida responsiva, eles foram consagrados ao santo ministério e fizeram a diferença. Então, na atualidade, nós temos sim pastores, líderes, pessoas que podem ajudar muito a nossa juventude, norteando os caminhos, aconselhando e mostrando com as boas obras e os exemplos para os nossos jovens que é possível as pessoas viverem uma vida ilibada diante de Deus, uma vida louvável e de exemplo para toda a nossa comunidade cristã de jovens e da igreja de uma forma em geral. No segundo tópico, a lição ela vem colocando da seguinte: como se portar numa sociedade desordenada. Aí o primeiro subtópico: um distanciamento precisa ser notório. Então, numa sociedade que ela está desordenada, esse distanciamento não significa que nós devemos pegar a comunidade evangélica e levar ela para as florestas, para as fazendas, se isolar da comunidade. Mas esse viver num distanciamento, ele é um distanciamento das atitudes mundanas, do sistema mundano. É aquilo que Cristo disse: não os peço que o tire do mundo, mas que o livre do mal. Quer dizer, estão no mundo, mas não são do mundo. Estão no mundo planeta, mas não são do mundo sistema. O sistema arquitetado pelo diabo, o pensamento em relação a Deus é diferente. O pensamento em relação à verdade é relativa. O pensamento em relação à Bíblia é relativo. O pensamento em relação ao casamento, ao namoro, ao sexo, tudo são deturpados de uma sociedade desordenada. Então viver separado dessa sociedade é pensar diferente. A igreja é o contraponto dessa sociedade. Ela vai contra todas essas mazelas que a sociedade desordenada apregoa por diversas influências demoníacas. Então viver separado não é viver isolado dos vizinhos, viver isolado da comunidade, do bairro, do colégio, da faculdade em que frequentamos, ou até mesmo do trabalho, mas pensar diferente, ter o nosso próprio exemplo que é a Bíblia, a nossa regra de fé e prática, que é o nosso conjunto de ética cristã. No segundo subtópico, não é possível íntima comunhão. Essa íntima comunhão é comungar de uma mesma situação. Comunhão significa koinonia, quer dizer, estar junto e comer e participar junto. Então nós não podemos participar dos manjares do mundo, mesmo estando no mundo. Um exemplo disso são os jovens Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam na Babilônia, estavam inseridos no contexto territorial da Babilônia, mas não comungavam do sistema babilônico. Eles preferiram comer outras comidas, outros legumes que eram desprezíveis diante dos manjares do rei da Babilônia. Todavia, eles não comungavam da mesma forma. Então, não é possível essa comunhão que a lição está dizendo, é a comunhão de acreditar, de ideias iguais, porque o mundo pensa diferente. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, eles pensam diferente entre todas as questões, a fé e a salvação, eles pensam diferente. Então, nosso modelo é viver nesse mundo terreno, mundo planeta, conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, mas pensar diferente daquilo que elas pensam em relação a tudo e a todos que é relativo. No terceiro subtópico, nós temos o amor deve ser o tema de qualquer relacionamento.
Então, falando sobre o amor, que deve ser o tema de qualquer relacionamento, seja os relacionamentos familiares, os relacionamentos fraternais e os relacionamentos comunitários. Então, o amor ele sobressai sobre todas as coisas. Amar o próximo não significa que concordaremos com as atitudes do próximo. Então, nós precisamos ter isso em mente. A Bíblia manda amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, os que nos perseguem. Este é o amor de Deus. A Bíblia diz assim que Deus ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então esse é o amor supremo. Então nós devemos estar no mundo amando as pessoas que vivem miseravelmente, muitas vezes são até contrárias aos nossos sistemas de crença, são contrárias ao cristianismo, à nossa postura. Mas amar eles acima de todas as coisas é o que a Bíblia coloca. Amar os inimigos, amar as pessoas que vivem à margem miseravelmente. No terceiro tópico, o autor ele coloca, relaciona, somos chamados para viver de que maneira? Como filhos de Deus, não como fardos para a sociedade. Então, nós não devemos ser pesados para a sociedade. Muitas pessoas vivem pesados para a sociedade. Muitas pessoas não trabalham e ainda querem as benesses que o Estado propõe para aqueles menos favorecidos, e muitas pessoas se favorecem. Em relação de casas, quantas pessoas que têm casas, mas se aproveitam dos programas sociais do governo para se sobressair. Então, os cristãos não devem viver pesados para a sociedade. O apóstolo Paulo é um exemplo disso, que ele trabalhava, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então nós devemos trabalhar e não ser pesado para a sociedade, seja as sociedades sociais, como as sociedades evangélicas, sociedade comunitária, nós devemos fazer diferença, não ser pesado. Como somos chamados para viver de que maneira? Para viver dando exemplos. Quantas pessoas que em compras, em negócios, sempre querem ganhar, né, e querem sair por cima. Então nós precisamos ter cuidado com essas atitudes, como que nós vivemos em sociedade. E ainda o segundo subtópico do terceiro tópico, sossegadamente, o sossego que a Bíblia está colocando aqui, que a lição coloca, é sossego, a paz em meio à guerra. O salmista Davi estava no deserto, cercado por Saul, com o exército de Saul. Não devia nada, no deserto não é lugar de tranquilidade, mas ele disse, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, és a minha verdadeira segurança. Então a segurança do cristão, ela está em Cristo, apesar das dificuldades, das adversidades. A nossa vida é uma vida de sossego, quer dizer, a paz de espírito, a alma tranquila, a alma que anela em Deus, que espera no Senhor Jesus Cristo. Porque a alma dos ímpios, a alma da sociedade, o espírito da sociedade já vive perturbado. Mas a Bíblia diz assim que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então esse é o sossego da alma, o sossego do espírito. Não é somente viver debaixo de uma árvore tranquila ou no mar, meditando, que isso é o sossego, mas vai além disso, vai da materialidade para a parte espiritual, vai para a transcendência, é o sossego que a Bíblia coloca para o servo de Deus. E ainda em paz, a paz de espírito, a paz de alma. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá, porque o mundo dá um pouquinho de paz através de alguns entorpecentes, o mundo dá um pouquinho de paz através de algum entretenimento. Agora, a Bíblia diz que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo é uma paz de espírito, uma paz permanente, as aflições da alma são tiradas, é a transformação do ser humano, e ele tem a paz que é o próprio Cristo, porque quando Cristo habita em nossa vida, nós temos a paz. Por quê? Porque ele é o príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso, conselheiro para a eternidade, príncipe da paz. Meu professor e minha professora, que você tenha uma boa aula. Te desejo que o Espírito Santo te conduza nessa aula para com o seu jovem. Uma boa aula para vocês, e se alguém quiser inscrever-se no canal, então inscreva-se no canal EBD em Ação, aí tá minhas redes sociais, então vocês podem interagir comigo. Deus em Cristo vos abençoe.